Muito bem, então chegamos aqui numa parte que é interessante agora para ver qual é o padrão dos sistemas aí e utilizar o que nós aprendemos lá de lógica. Então, eu deixei aqui vários programas abertos e vamos ver aqui alguns para identificar essa lógica, né, do sistema, quais são o processo, início, meio e fim. Então, o primeiro aqui é o Excel. Deixei aqui uma planilha bem simples aqui com dois campos, mas eu vou começar aqui por cima. Então você pode ver aqui que temos aqui o menu de itens. Então temos esse menu aqui em cima com vários botões e tudo mais. Temos um menu aqui na esquerda também, na forma de navegação vertical. E tem aqui a planilha área de trabalho, né, que você trabalha no Excel. Agora eu vou aqui no PPT. Você vai ver aqui que também tem um padrão aqui, identificado também que tem aqui em cima um menu, tem a navegação lateral, tem a área de trabalho dele também. Vou vir aqui no Photoshop, o Photoshop também tem, né, um menu aqui com todas as opções, são milhares de opções. Mas assim, mesmo que eu não conheça, né, eu não sou expert em Photoshop, mas eu consigo ver aqui e começar a entender o que tem aqui com cada separação de menus. Tem aqui o menu lateral, e aí, por exemplo, se eu passar o mouse aqui, ele vai mostrar ali uma animação de como funciona. Então, se eu clicar nesse aqui e eu fizer o mesmo aqui, eu posso selecionar essa área. Então tem aqui vários botões aqui na esquerda, tem aqui uma painel de propriedades aqui, tem o painel de propriedades na direita, tem aqui o menu, né, em cima, que eu já falei. Aqui no navegador, então, o Google Planilhas, né, ele tem também aqui o menu dele em cima, então você pode ver que existe aqui também o menu. Tem aqui a área de trabalho dele com algumas opções. Podem ver que é bem diferente do Excel, né? O Excel tem aqui uma forma diferente de apresentação, mas o Google Planilha também tem a sua aqui reduzida aqui, mas tem as opções parecidas, né, com o que tem lá no Excel. Então também existe aqui o menu navegação, tem propriedades aqui na direita, posso fechar. Tem aqui a área de trabalho. Eu vou acessar agora o Doc aqui, né, o Google Docs. Pode ver que segue também aqui, tem também o menu. Então todo o sistema, de alguma forma ou outra, apresenta alguma forma de você navegar pelo sistema com as opções, daí e apresenta uma área de trabalho para você. Se eu abrir aqui o Word, que é da Microsoft, aqui, né, o Word também tem aqui a área de trabalho, tem os seus menus parecidos lá com o Excel, que ele segue um padrão Microsoft, mas ainda assim é um padrão em todos os sistemas de ter alguma forma de navegação por ele. Acessando agora alguns sites aqui, né, os sites em geral, assim, né, por exemplo, a Amazon, que é um site de compras. Então aqui ela trabalha, tem aqui, né, algumas opções aqui em cima de menus. Tem o menu da loja aqui, ó, você pode ver que tem, é um menu vertical, mas ele segue o mesmo padrão de navegação. Então você pode procurar por aqui, eu quero livros, celulares, eletrônicos. Se você clicar aqui, ele vai trazer aqui os menus dessa forma. Deixa eu voltar aqui. Aqui tem ofertas do dia, ofertas em alta, os mais vendidos. Já faz uma navegação. O objetivo dele aqui no caso é troca, né, é compra. Então você pode já trazer aqui algumas das opções mais acessadas para você facilitar a sua compra. Por exemplo, aqui agora o da Receita Federal. Então da Receita Federal também tem aqui um menu em cima. Você pode ver, tem um menu lateral também aqui de acesso rápido, orientação. Então, por exemplo, eu quero ver alguma coisa sobre agendamento. Você vai clicar aqui e você vai trazer aqui os agendamentos, agendar atendimento, cancelar, formulários. Então você pode aqui navegar dessa forma
para achar as coisas que você precisa. E alguns sistemas, geralmente sites, eles têm aqui uma forma de você fazer alguma busca, né? Então aqui tanto na Receita Federal tem aqui uma parte de busca, quanto aqui na Amazon tem a busca dele aqui em cima. Se eu vim aqui no Detran, aqui no caso do Detran de Santa Catarina, mas geralmente deve ser parecido, eu tenho aqui informações, o menu aqui em cima, tem aqui as opções também de navegação, tem aqui alguns comunicados. Então, se eu acessar um outro Detran, por exemplo, Detran Paraná, você pode ver que é um outro site, né? É diferente do. Eu já fechei o Detran, mas é diferente um pouco do Detran Santa Catarina, mas ele tem também, né, o seu menu aqui em cima. Você pode navegar. Tem aqui algumas opções, notícias. Então, é similar, assim, você consegue navegar dessa forma. E temos aqui, então, um site de compra de passagens, no caso aqui da Gol, né? Poderia ter escolhido o TAM, escolhido outra companhia até internacional. Mas aqui, geralmente, né, em todos os sites de compra de passagens, você vai ter aqui, né, uma forma de se digitar a origem e o destino. Então, poderíamos acessar aqui, por exemplo, né, a Latam. Deixa eu acessar aqui Latam. Então tem aqui, né? Deixa eu carregar aqui. Enquanto carrega aqui, eu vou mostrar aqui. Então tem também o seu menu aqui, né? Informações, viagem, informações, serviços, a Gol. Tem aqui embaixo algumas ofertas da semana. Então tem aqui algumas coisas relacionadas à viagem, né? Se eu vim aqui na TAM também, né? Na TAM tem aqui também, né? O origem e o destino. Origem e destino aí, se é ida e volta, se é somente ida. Tenho também aqui o menu de navegação em cima. Então o que eu quero que você identifique aqui é que todos os sistemas existe uma forma de você navegar neles. Então mesmo que tu nunca tenha acessado, né, qualquer sistema desses aqui, você pode identificar um padrão. Então eu vou ter um menu para eu navegar, eu vou ter aqui no caso da passagem, vou ter aqui uma informação de entrada para o sistema entenda para onde eu quero ir. No caso aqui da Gol também, né? Tem aqui origem e destino, tem a data de ida, somente ida ou volta. Então existe um padrão, né, entre os sites de viagem, mas não quero que você foque só na questão dos sites de viagem, nessa questão, em si identificar um padrão que existe em todos os sistemas, que é uma forma de você interagir com o sistema. E geralmente aqui no desktop, né, nos sites, existe um padrão com menus e opções na área de trabalho. Então aqui a área de trabalho do site da Gol é essa parte aqui. A área de trabalho da Latam é essa parte aqui. No caso do Detran, tem aqui, né, o que tu quer fazer. Por exemplo, vou buscar aqui carro. Então ele vai aqui trazer tudo que tem sobre carro, né? Vistoriar veículos, tem aqui e aqui as opções, né? Então posso aqui botar aqui Renavan, tudo que tem sobre Renavan. Aí, por exemplo, IPVA, ele vai trazer aqui, né, serviço disponível IPVA, então eu posso clicar aqui, por exemplo, para ver o que vai trazer. Então você pode navegar, né? Vou voltar aqui no Detran Santa Catarina. E vamos então ver aqui, vou fazer a mesma coisa. Por exemplo, tem aqui algumas coisas, até aqui ele deixa algumas coisas sobre veículos, por exemplo. Eu posso aqui multas e infrações, crenças, taxas, então vou clicar aqui em taxas, por exemplo. Ele vai trazer aqui uma consulta sobre taxas, né? Se eu voltar aqui,
eu fizer uma pesquisa aqui, por exemplo, né, IPVA, ele vai trazer aqui alguns resultados sobre IPVA, né, pagamento de IPVA e taxas do Detran. Posso clicar aqui. Ele trouxe aqui um documento, fez o download de um documento. Então tem aqui várias e várias informações. Voltando aqui então em veículos, por exemplo, eu posso vir aqui informar, né, a placa e o Renavan, e aí vai trazer, né, a consulta desse veículo aqui no Detran Santa Catarina. E por último aqui eu tenho o site do Google Maps, que você pode, né, buscar alguma coisa. No caso aqui a área de trabalho do Google Maps é toda essa parte aqui. Então você só tem aqui uma opção de entrada que é o endereço. Por exemplo aqui, vou colocar aqui por exemplo uma cidade, até um bairro aqui. Então ele vai trazer aqui, né, o bairro América Joinville. Então eu posso dar um zoom usando o scroll do mouse onde eu quero. Eu posso botar uma rua, por exemplo. Então ele trouxe aqui a rua João Colim. Vou botar aqui, por exemplo, João Colim, um número. Então ele vai trazer aqui o número de João Colim. E aí, deixa eu diminuir aqui. Aqui tem um bonequinho onde eu posso arrastar aqui para mudar isso para o Street View, né, que é uma forma de navegação em 3D. Então eu posso vir aqui, ó, cliquei lá no bonequinho, vou arrastar ele aqui e vou soltar ele aqui. Então o Google ele trouxe, né, navegação aqui para eu. Então eu posso mudar. No caso que ele pegou foto, então eu posso navegar aqui na rua agora dessa forma aqui. Então sim, aqui eu trabalho na área de trabalho do Google Maps. Aqui eu trabalho na área de trabalho do site Latam, mas eu tenho aqui opções de menu para achar outras coisas também. Aqui eu trabalho na área de trabalho do site do Detran e aqui tem os menus para fazer a navegação. Aqui eu trabalho na área de trabalho do Receita Federal, do site da Receita Federal, e tem aqui alguns menus em cima e na lateral. A mesma coisa aqui no site da Gol, a mesma coisa aqui no site da Amazon e a mesma coisa em outros programas, né, que são programas, não tão sites, né. E a mesma coisa da planilha. Então aqui dentro, por exemplo, né, vamos utilizar um pouco de lógica que nós aprendemos lá no módulo da lógica, né, de aprender lógica computacional. Então aqui, por exemplo, eu tenho aqui uma formatação condicional. Então vou botar aqui os mesmos valores e a gente vai repetir esse passo aqui. Então eu posso selecionar aqui e eu venho aqui, né, vou procurar, por exemplo, formatar. Eu quero aqui formatar condicional. Ele vai abrir, deixa eu diminuir aqui. Ele vai abrir então aqui regras de formatação condicional. Então aqui, né, formatar células C. Então eu posso se contém ou não contém. Então vou botar aqui maior. Se for maior que o valor aqui 100, por exemplo, eu vou escolher uma cor aqui que é um vermelho e dou um concluído. Eu vou adicionar uma outra regra aqui, que é, por exemplo, se for menor ou igual a 100, ele vai adicionar uma cor verde. Vou dar um concluído. Então aqui, se eu botar aqui 120, ele muda para vermelho. Se eu botar aqui 99, ele muda para até 100, né, porque é menor ou igual. Se eu botar 100, 101, ele vai mudar para vermelho.
abaixo de igual a 100, ele já muda para 100. Isso feito com números. Por exemplo, se eu quiser formatar aqui, por exemplo, para mostrar OK ou não. Aliás, vou botar como sim ou não, né? Sim ou não. Se for sim, pinta de verde, por exemplo. Então seleciono aqui, dou um adicionar regra, ou posso vir aqui, né, em formatar condicional. Aí aqui posso botar, em vez de ser maior ou menor, porque é um texto agora, então eu posso botar aqui o texto contém o valor sim. Se contém sim, é verde. Pronto. Então aqui se eu botar aqui sim, vai pintar de verde. Se eu mudar aqui para não, ele aplica a regra dessa forma. Então você pode ver que aqui, né, nós utilizamos uma regra, que é uma regra condicional lá que nós vimos também na parte de lógica, que você fazia lá, se existe, né, néctar numa flor, então você coleta a flor. Aqui é só uma interface diferente, mas o importante é que você aprendeu essa lógica, do que fazer dessa forma. Existem muitas formas, então, de aplicar esse tipo de lógica, né? Por exemplo, aqui então eu tenho um menu, né? Quando eu clicar aqui no menu, ele vai me abrir alguma coisa. Então eu posso fazer isso. Por exemplo, aqui, quando eu clicar aqui, ele vai fazer alguma regra. Seria então, quando eu começo lá na questão do code.org, era quando eu clicar, o passarinho vai bater asas. Então é um evento. Ou quando eu clicar em executar, vai começar, vai avançar, né, um quadrado lá, uma casa, no caso da abelha, no caso do zumbi, ou no caso de outro personagem. Então aqui, quando eu clicar aqui, ele vai formatar essa célula para a esquerda. Então quando eu venho aqui e centralizo, ele vai aplicar como centralizado. Então, no computador, ele utiliza então essa regra, que é um passo a passo. Então não existe uma outra forma de um sistema trabalhar que não seja utilizando essa lógica, que é com eventos e regras. Então sempre que tem alguma coisa aqui, quando eu clicar ele vai abrir um menu. Quando eu clicar em alguma opção aqui, ele vai fazer alguma, no caso aqui ele vai abrir ou ele vai aplicar. Vamos aplicar isso também aqui no Excel, por exemplo, eu tenho a mesma coisa aqui, só que com uma outra interface agora, você vai ver que é similar. Então aqui eu vou botar aqui 150 e 90, eu vou selecionar aqui, e então aqui no próprio, já tem aqui no caso do menu, já tem aqui mesmo na página inicial, né, formatação condicional. E aqui, por exemplo, então nós vamos ter aqui maior do que tal. Então vou colocar aqui, e se for maior do que 100, ele vai preencher aqui com vermelho escuro. Preencheu. E aí eu posso vir aqui, por exemplo, em gerenciar regras. Eu tenho aqui as regras, né? Maior que 100 vai fazer isso aqui. Então eu posso colocar uma nova regra. Por exemplo, aqui, formatar apenas células que contenham, né, o valor da célula entre, no caso aqui não quero entre, eu quero menor ou igual a 100. Eu posso vir aqui e formatar. Aqui deixa até formatar fonte e tudo mais. Eu vou botar aqui o preenchimento de. Deixa eu botar aqui um vermelho. Só que eu vou botar aqui um efeito de preenchimento, não. Mais cores. Vamos diminuir aqui um pouco. Vai fazer assim. Então aqui, opa, eu fiz vermelho na verdade, é menor que 100. Vamos editar a regra. A gente quer um verde. Então ok. Ok. Então quando for menor ou igual a 100 vai ser verde, quando for maior ou igual a vermelho vai ser maior ou igual a 100 vai ser vermelho. Então você pode ver que foi aplicada também aqui a mesma regra lá do Google Planilhas. Então você pode trabalhar dessa forma
E aqui também tem a mesma lógica, né? Quando eu clicar aqui, ele vai abrir as opções. Quando eu clicar aqui, ele vai aplicar, né, a regra. Então você usa dessa forma a lógica para tentar entender então a lógica de todos os sistemas. Sempre existe, né, uma lógica, um processo, né, um fluxo de trabalho nos sistemas. Então aqui foi alguns exemplos só, mas você pode aplicar isso em qualquer sistema. Então quando você se deparar com um sistema, a primeira coisa você tenta entender, né, como é que funciona o sistema, para que o sistema serve, qual que é a área de trabalho do sistema, qual é o objetivo do sistema. No caso aqui, o objetivo é fazer cálculos, né, trabalhar com planilha. No caso do Word, aqui o objetivo é escrever texto. Então, o que eu tenho como ajuda aqui, né, de navegação para eu escrever texto? Então, eu tenho uma área de trabalho onde eu posso escrever, eu tenho uma área de trabalho aqui onde eu posso formatar cor, fonte, tamanho, então eu posso buscar isso aqui. Eu posso inserir aqui algumas coisas como tabelas, imagens. Então você pode trabalhar dessa forma, trabalhando o pensamento dessa forma, sempre tentando entender qual é o fluxo do trabalho do programa que você está utilizando. Aqui no PowerPoint, por exemplo, vamos criar aqui uma animação simples só para a gente ver, aplicar aquela a lógica lá dos eventos, lá de animações que nós fizemos lá com o Flapbird. Então, aqui eu tenho aqui a navegação e eu tenho aqui um painel de animações. Então aqui eu posso exibir aqui o painel de animação aqui no finalzinho. Ele vai mostrar aqui as animações. E aqui eu posso clicar em visualizar, por exemplo, aqui eu criei essa animação aqui. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou deletar todas essas animações aqui. Agora eu não tenho mais animação. Então a gente vai fazer. Primeiro eu quero que o plano de fundo aqui, que eu botei é um quadrado com uma formatação de cor apenas, eu quero que ele surja. Então se eu clicar aqui, ó, ele já aplicou uma animação, só que aqui está quando eu clicar somente. E eu não quero só quando eu clicar. Então eu quero mudar isso. Então eu posso vir aqui, clicar com o botão direito do mouse e dizer aqui que é iniciar com o anterior. Então agora ele vai aparecer sempre assim. A imagem eu quero fazer a mesma coisa, eu quero fazer surgir. Novamente ele coloca com o mouse ali, posso clicar com o botão direito e com o anterior. Só que está vindo junto. E eu não quero que venha do mesmo lado. Então eu vou vir aqui, efeitos, né, opções, está selecionado aqui no caso. Eu venho aqui e vou botar aqui surgir de cima. Então assim, quando o slide começar, então vou até abrir aqui. Ó, quando ele começar, ele vai trazer as animações. Se deixasse com o mouse, seria só quando eu clicasse na tela, traria as animações. E o título também eu quero fazer a mesma coisa. Fazer surgir. Só que eu não quero surgir de cima, eu quero surgir da esquerda. E agora eu vou deixar aqui com o mouse só para você ver a diferença. Que é, ó, por exemplo, ele carregou. Vou fazer de volta aqui, ó. Carregou, mas o título não carregou. Só quando eu clicar, aí ele vai carregar. Então aqui o evento é, por exemplo, atingisse um obstáculo, você podia configurar lá, né, no Flapbird, emitir um som, perder pontuação, ou quando passa o obstáculo ganhar pontuação. Aqui no caso, o quando é quando eu clicar, ou quando eu quiser. Aqui no caso é quando iniciar com o anterior. E agora sim, se eu fizer aqui animação, ele vai carregar um de baixo, o outro de cima e o outro da esquerda. Então aqui usamos aqui a lógica lá, né, das animações lá no Flappy Bird, que é um evento de quando, né, são eventos. Então aqui nós usamos eventos.
Aqui nós usamos para fazer isso aqui, eu uso a lógica de quando eu clicar aqui ele vai fazer alguma coisa. No caso aqui eu posso, por exemplo, aqui inserir um texto, então clico aqui, quando eu clicar aqui e arrastar ele vai criar um texto aqui para mim. Então eu posso digitar aqui. Aí aqui quando eu clicar aqui e mudar a fonte aqui, ele vai mudar a cor da fonte. Quando eu clicar aqui ele vai mudar a fonte para branco. Quando eu mudar aqui ele vai mudar para 24, então a lógica computacional se baseia nisso, que são passos, né? Eu faço isso passo a passo. Então quando você se deparar com uma coisa desse tamanho aqui, né, que é muitas opções, você tenta entender primeiro qual que é o objetivo do sistema aqui, qual que é a regra que eu tenho que fazer. Então eu vou procurar, eu quero mudar a fonte. Então eu venho aqui em fonte, tento entender aqui o que significa cada coisa e assim trabalhar. E sempre buscar ajuda, no caso aqui tenho algum manual aqui de ajuda, provavelmente. Aqui ajuda. Então eu posso vir aqui clicar em ajuda e tentar entender, né, se não tiver alguém para fazer o treinamento para você, mas pode tentar entender, ou buscar na internet, né, você já viu lá nos módulos anteriores, como buscar na internet também alguma ajuda, vídeos e tudo mais, para você vai aprender. Dificilmente você vai aprender, por exemplo, um Photoshop sem um tutorial, um vídeo explicando algumas coisas básicas do que você quer fazer. São muitas opções, mas se eu precisar fazer uma coisa muito urgente no Photoshop, eu posso vir aqui e tentar, né? Por exemplo, eu quero fazer um recorte aqui. Por exemplo, eu vi lá que se eu fizer aqui, eu posso fazer um recorte. Então, se eu der um Ctrl X, ele vai fazer um recorte. Por exemplo, eu quero diminuir a imagem. Eu venho aqui e vejo as opções. Por exemplo, essa daqui. Ele vai fazer um corte aqui. Então, vamos ver o que acontece se eu clicar aqui. Eu vou vir aqui e posso diminuir aqui, então. Eu posso fazer isso daqui. E aí, então, se eu pressionar Enter, ele vai cortar a minha imagem para isso daqui. Então eu posso, né, trabalhar dessa forma, aqui posso vir aqui ver o que tem sobre imagem, ajustes, tem aqui tamanho da imagem, clicar aqui o que acontece, tamanho da imagem, posso mudar aqui de polegadas para pixel, por exemplo, eu quero aqui de 100 pixels, por exemplo, a largura, eu vou clicar em OK, ele vai diminuir, bem pequenininho, vou botar 100% aqui. Ficou uma imagem bem pequena, então eu posso trabalhar dessa forma, tentando entender o que é o sistema mesmo que eu não conheço. Não preciso conhecer todas as opções para fazer alguma operação necessária aqui. Tá bom? Então foi isso que eu queria dizer sobre lógica nesse módulo, para você tentar aprender um pouco da lógica computacional e aplicar isso na prática, olhando os sistemas. Então tenta entender esse padrão e entender que um sistema, é um conjunto de passos que você trabalha, passos e eventos que o sistema disponibiliza para você e faz algum processamento a cada passo que você executa. Tá bom? Muito obrigado.